parcela agora, parece que dividiram em 4, 5 parcelas. Pagaram a de janeiro e não pagaram a de fevereiro. Aí ele simplesmente não foi treinar. Simplesmente pegou o avião e foi, acho que pro Paraguai, não sei, alguma coisa assim. O Boca tá atrás dele, tá? Informação do Olé da Argentina, inclusive estampando ontem lá na página da internet dele. O Corinthians se manifestou em alguma... Não, o Corinthians social? simplesmente falou que... falou que está surpreso com a decisão do jogador. E aí, nação corintiana? Bem-vindo ao canal Bando de Loucos, pessoal. Pessoal. Rojas, né? Aquele cara que a gente dizia que chegou para resolver os problemas do meio campo do Corinthians. No primeira oportunidade que teve, pessoal, pegou o avião, olha, decolou, né? Não quero aqui passar pano para a diretoria, principalmente a passada, né? Vários X de erros, né? Que eu não vou citar aqui. É por isso que acontece isso que está acontecendo hoje no Corinthians, né? Devido mal administração, né? E quem paga o pato é o Corinthians, né? Corinthians, um clube gigante. Corinthians, o maior do Brasil. Mas infelizmente acontece isso aí, né? Isso aí suja a imagem do clube, né? O jogador abandonar o Corinthians porque o Corinthians não tá pagando, né? Isso aí é uma verdadeira vergonha, né? Mas tem a repercussão dessa notícia aí, pessoal. Será que só teve isso? Ele já tinha proposta, era do outro clube, pessoal. Quando o Boca soube, já entrou em contato, né? Então é isso, né? Vamos trazer aqui essa repercussão dessa notícia. Já quero deixar créditos ao vídeo, ao canal Placar TV, link na descrição. Pessoal, fique no vídeo até o final, tem muita informação do nosso timão, né? Então é isso, né? E aí, o que é que você acha da atitude de Rojas? Pra mim, é complicado você comentar, né? O clube fala a parte dele, o jogador fala a parte dele, né? E aí, quem é que tá certo aqui? Deixa a sua opinião. Vamos ver o que foi que a mídia paulista falou aí. E no final a gente deixa a nossa opinião, pessoal. Vamos lá. O que aconteceu com o Rojas, rapaz? Ontem à tarde o cara pegou as coisas e foi embora. Eu acho uma cretinice dele, né? Só porque ele não tá recebendo. Fica lá, pô. Trabalha um ano sem. Mas não tá recebendo. Tô brincando, viu, Rojas? A história é o seguinte. Que aconteceu, o Corinthians tá... o Corinthians tá... Explica, vai, Facincani. Se quiser, eu explico. O Corinthians tá devendo salário, não paga FGTS. Né? Que pela lei é obrigado, Quesada. Com 3 meses, se você não pagar FGTS, o cara pode rescindir unilateralmente qualquer contrato de prestação de serviços. O Corinthians atrasou o direito de imagem, que está atrelado também a multa ao FGTS. Não, tá atrelado a nada. Não. FGTS é uma coisa... Calma aí, deixa eu explicar. Eu tô dizendo que quando você não paga os direitos de imagem, naturalmente você também já não está pagando o FGTS. Não, porque... não, Francicani, Não, o você estiver FGTS pagando a carteira. CLT, você paga o FGTS. Ele tá atrasado nas duas coisas, é isso que você Não, quer o que dizer. os caras têm feito é o seguinte: tô dizendo que o salário é uma coisa. Geralmente o direito de imagem, o jogador tem uma empresa, então Sim, tem a pessoa jurídica. futebol e vai recebendo os direitos de imagem. Houve uma época em que não se pagava o direito de imagem mensalmente. Pagava-se só ao final. Não, hoje em dia os caras fazem isso. Não, mas tem clube que paga em dia. É que o Corinthians virou praxe no Corinthians pagar direitos de imagem só Uma vez por ano. Uma vez por ano. Tem alguns jogadores que passaram pelo Corinthians, não receberam, entraram na justiça e estão ganhando agora, né, uma grana absurda. No caso do Rojas, o que eu estou sabendo se refere apenas a direitos de imagem. É o que eu estou sabendo. Não, mas o que o Facincani falou também é a informação que eu tenho. Além do direito de imagem, o FGTS também está sendo recolhido. A única coisa que eu sei é dos direitos de imagem. Bom, enfim, é o seguinte. Se cai na mesa do juiz, o juiz não quer saber o que é PJ e o que é pessoa física. Ele vai juntar tudo e vai falar, opa, 3 meses? Tá atrasado isso daqui? Vai perder o jogador. Que é o que vai acontecer. O Corinthians vai perder o jogador. Mas como é que foi as circunstâncias? Ele não apareceu ontem, simplesmente? Não, porque tinha que ter pago a segunda parcela agora. Parece que dividiram em 4, 5 parcelas. Pagaram a de janeiro e não pagaram a de fevereiro. Aí ele simplesmente não foi treinar. Simplesmente pegou o avião e foi, acho que pro Paraguai, não sei, alguma coisa assim. O Boca tá atrás dele, tá? Informação do Olé da Argentina. Inclusive estampando ontem lá na página da internet dele. O Corinthians se manifestou em alguma... Não, o Corinthians simplesmente falou que... falou que está surpreso com a decisão do jogador. Do jogador ter abandonado o clube. Mas... Eu acho que não há surpresa nenhuma. Se você não paga o jogador e deu os 3 meses aí, tchau. Não tem nada de surpreendente nisso. O Corinthians tem que parar de ficar brincando com as coisas. O Corinthians brinca muito com as coisas. E aí, mal o presidente, né, ter falado lá pro Neto...
dia 20 de janeiro, fez até aquela brincadeira do Vampeta, né? Agora a gente acertou tudo com o Rojas, está na hora dele jogar. Também é verdade, porque não jogou nada no Corinthians, né? 30 jogos, nenhum gol e 3 assistências. Pife a participação do Rojas. Mas como é que eu vou fazer uma crítica mais dura sobre o futebol do Rojas, sendo que ele não recebe em dia? Não dá, eu não consigo criticar. Eu não consigo. O cara tem conta para pagar. Ele mora num lugar que é 50 mil reais a cobertura. Ele escolheu isso. Então, lá no final do mês, o cara tem uma conta para pagar. Aí tem um monte de corintiano, esse cara não jogou nada, é um sem vergonha safado. O cara não é sem vergonha safado, ele não jogou nada. Isso é verdade. Agora, se o Corinthians deve um dinheiro para ele, tem que pagar o dinheiro. Ele não colocou uma arma na cabeça do Duílio e obrigou a fazer um negócio de 7 milhões de reais. Né? O Corinthians tem que pagar aquilo que deve para o jogador. Isso é uma coisa. Agora, o presidente não pode vir a público, dizer que tá tudo certo e usar a frase do Vampeta que é: ele finge que joga e a gente finge que paga. Esse negócio vai virar 30, 40, 50 milhões de reais. O Corinthians parece que adora entrar numas vibes dessa. Mais uma. E aí, quando eu falo que é fábrica de notícia ruim, eu quero pedir desculpas a você, porque às vezes você pune a gente pela ignorância que vocês têm. Eu sou jornalista do 1%. Por isso que eu sou mais ou menos como jornalista, porque os outros 99% eu nunca vou ficar sabendo. E você fica puto comigo por causa de 1% do que eu conto. Se vocês soubessem os outros 99%, a gente não existiria. É só isso que eu tenho para dizer, tá? Quando eu poético, falo, bonito, mas é isso. Quando eu falo dessas coisas desculpa, atreladas... não trabalho pro Corinthians, viu, Andrés? Não trabalho pro Corinthians, viu, Augusto? Fiel torcida, não trabalho para vocês. Eu trabalho pro jornalismo. Vocês não quiserem acreditar, problema de vocês. Nós estamos todo dia falando aqui. E tem uma notícia boa. O Corinthians pagou os 100 milhões do ano de 23 referentes aos juros da Arena Corinthians. Essa é uma notícia bonita. Eu acho que... Viu, Miguelete, pede lá pro pessoal do site fazer esse corte, porque a gente só dá notícia ruim, porque só tem notícia ruim. Hoje tem uma notícia boa, para não parecer que a gente é venal, né? O Corinthians pagou 100 milhões de reais de juros de 2023. Bacana. Isso é muito bonito. Bonito mesmo, tô falando sério. 100 milhões? 100 milhões de juros. Não amortiza juros. Não amortizem nada. E esse ano tem mais 100 milhões de juros. Pagou, bacana. Uma prova de que o estádio se paga. Mas com uma dívida de 1 bilhão fora o estádio, aí fica difícil. Obrigado, desculpa aí, Francicani, que eu tinha que falar isso. É só dizer que muitos clubes, por que eu estava explicando aquilo? Muitos clubes, eles garantem um salário simbólico em carteira. Coisa simbólica mesmo. Eu já vi registro de jogador de seu salário mínimo. Mesmo. O clube vai lá e deposita, que é para você não configurar um atraso. E aí, para muitos clubes, FGTS não é uma prioridade. Não é. A prioridade é a imagem. O FGTS é uma parte em que muitos contratos o clube paga no fim do contrato. Fala, tá aqui tudo, aqui, ó. Bum, depositei e vai embora. 2015, lembra? A gente entrevistando o Roberto Andrade. 2015. Só que aí era salário também, 8 meses de salário atrasado e o Corinthians foi campeão brasileiro. Exatamente. E aí perdeu todo mundo depois. Não, aquele Corinthians, ele pagava esse mínimo. Ele garantia um mínimo por lei de salário mínimo. Pra não dar treta. E não pagava nada. Só que tudo foi pago depois. Então, muitos clubes pegam essa fatia maior do direito de imagem, tudo para pagar ao mesmo tempo FGTS, essas coisas, então eles englobam tudo. Que é o que está acontecendo com o Rojas. Só que você pode, se você não tiver o FGTS também depositado, mesmo com o salário em dia, entrar na justiça. Porque o fundo de garantia é, por lei trabalhista, algo extremamente necessário para qualquer ser humano. Né? É que o Corinthians contou com a amizade que a cúpula de futebol tinha com os jogadores. Confiança, o Tite também foi um bom intermediário. 2015 não tinham pago ainda o prêmio da Recopa, lembra? Não, 2013 não tinham pago. O Paulo André reclamou publicamente sobre isso, aí veio aquela história do bom senso e tal. Então, o Corinthians Paulo André já tinha saído do Corinthians, inclusive. O Corinthians entrou nessa história de achar que é normal, normalizou essa coisa de pagar atrasado pros atletas. Aí basta um jogador entrar na justiça para transformar isso num negócio absurdamente difícil de ser pago. Agora, se ele entra na justiça, o Corinthians tem que acertar tudo que deve até julho de 27, quando o contrato dele expira com o Corinthians.
Então o Corinthians fica sem o jogador e ainda tem que pagar tudo até 2027. E tá pagando os jogadores lá de trás. E tá pagando os jogadores lá de por trás. isso que quando É uma a gente... bagunça, cara, isso é uma zona. Por isso que quando uma a gente... suruba eterna, alvinegra, como diria o Facincani. Não, eu não disse nada disso. Não, mas eu tô falando, isso não é uma suruba eterna, como certa vez disse o poeta Facincani. Depois você me dá o texto que eu vou gravar isso daí. Olha, não dá pra tirar esse texto. Você sabe dele. Quesada, por isso Como é que Não vai falar nada. Peraí, vamos foco aqui. Por isso que eu tenho alguns, não vou dizer embate, mas a minha divergência quando a gente fala de Corinthians em relação a isso, Quesada, que você fala assim, o futebol não pode parar, você não pode rebaixar o time por falta de contratação, você tem que estar sempre lá tentando contratar. Beleza, acho ótimo. Sim, porque não é uma empresa. É claro. Porque se fosse uma empresa, o Corinthians teria aberto falência. Não, faz tempo, né? Como o Barcelona, inclusive. Sim, aliás... O Barcelona só não abriu falência porque é o Barcelona. Não, o Barcelona está, inclusive, pensando em fabricar suas próprias camisas para aumentar o seu potencial de lucro e para desfazer o contrato com a Nike, que vai até 2027... Não, 2028, ele tem uma oferta da Puma, mas ele está pensando em fazer a própria camisa através da BLM, que é a Barcelona License, algumas coisas. Para fazer e management, para ganhar mais dinheiro. Pra vocês terem noção de como é que tá a situação lá. Caraca. Agora, eu estava lendo ontem essa notícia, inclusive no Diário Esporte. O problema, Quesada, não é você contratar um jogador. Na hora de contratar, mesmo com todos os problemas, você ainda tem um charme, você ainda tem um desejo do cara jogar no Corinthians pelo tamanho que a torcida, tudo, e o cara acreditar que em algum momento vai ter um ponto de virada, porque o Corinthians, ele é sedutor. Né? Você tá lá num clube, o cara vem, sou do Corinthians, você fala assim, lógico que o cara balança, é normal. Né? Se ele não pensar só com a razão e todo mundo pensa com a razão e com o coração... Sedutor é bom, você usou um bom O Corinthians, é lógico que é sedutor. O Corinthians é um clube grande. Sedutor. O Corinthians é um clube grande. O Corinthians é um clube de torcida. Alfídio Evans no plano é lindo. O Corinthians é um clube gigantesco, vencedor, currículo maravilhoso, baita torcida, mídia, tudo. É lógico que isso seduz o cara. O cara, ele tá num clube A e ele vê o Corinthians, é lógico que ele vai pensar sempre pra fazer essa troca. A abordagem, ela é fácil de acontecer. Você pode até, como foi o Rojas. Vem cá, eu tenho tantos milhões. Você quer dizer, eu imagino que você quer dizer. Compra. Então, só que aí, o problema é o pós-compra. Sim, não tem como pagar. O pós-compra é difícil, Lelê, porque aí você vai trazer o Gabigol por 15 milhões de euros, não sei o quê, só que o cara ganha 2,5 pau por mês. O Corinthians e aí, esse 2,5 pau por mês pode acabar em 2 meses. O Corinthians corre o risco de perder mais jogadores por causa dessa situação, deflagrar uma debandada, alguma coisa. Tem outros atrasos contra os jogadores, não sei os nomes, não acho que seja com todo mundo, porque cada um tem um tipo de contrato, né? E a gente precisa ver quem tem alguma coisa com o PJ. Tem muitos jogadores que já não tem essa coisa do PJ, é tudo em carteira, pra não ter esse tipo de confusão. E aí, se não estiver pagando o fundo de garantia também... agora isso tá na lei. 3 meses atrasou, o jogador pode entrar na justiça. 3 meses, salário de carteira e FGTS. Direito de imagem é outra história. Que é um outro contrato. Na maioria dos casos, os juízes, né, que julgam os casos, não há jurisprudência sobre isso. Podem considerar. Alguns consideram como salário, a minoria considera, eu acho que deveria considerar como salário, óbvio, mas a maior parte não entende. A não ser que você tenha num contrato muito explícito. Olha, ao final do contrato será pago o direito de imagem. Naquela conversa que eu tive com o Rosalá Santoro, que é o diretor financeiro... Bom papo, por sinal, parabéns. Foi legal a conversa. Ele falou, isso foi no início do mês passado, ou seja, no início de fevereiro, hoje é 1º de março. 1º de março. Que os salários na carteira estavam em dia... Mas os salários, os direitos de imagem estavam em atraso desde outubro. O Santos está sim. Desde outubro. O Santos tem 3 meses de direitos de imagem atrasados. Ninguém consegue na justiça por causa disso. Entendeu? O salário ele paga. Então ele está pagando ali na carteira para não configurar falta de pagamento. Isso aí tudo que o Sormani e o Facincani explicaram. E aí, mais em direitos de imagem... Mas tem a prerrogativa do FGTS, né? Se ele não pagou o FGTS, mesmo com o salário, aí você tem um mérito a ser julgado por um juiz. Ele pode dar ganho de causa, né? Esse negócio do FGTS é a primeira vez que eu estou ouvindo falar. Eu nunca tinha ouvido falar sobre atraso do FGTS ser motivo para você rescindir um contrato. Nunca tinha ouvido. Estou ouvindo agora, pela primeira vez. Eu nunca ouvi, tá? Não sabia disso. Mas faz todo sentido, Sormani. Eu também não sou advogado trabalhista, mas por que faz todo sentido? Se o teu empregador não está te pagando o seu fundo de garantia e você tem um problema, você precisa ir
você se machuca ou alguma coisa do gênero, você precisar recorrer a esse dinheiro, se esse dinheiro não tiver lá, Eduardo, não dá pra como é falar que faz? agora. O que é? Dentista. Dentista. Ele tá com um puta bafo aqui. Por exemplo, Não, vamos lá, vamos E é importante você falar o com o Gabriel Eduardo. Inocêncio Eu não do- aguento mais. O Gabriel Inocêncio dos Santos, o staff dele tá falando em FGTS 13º. Gabriel Inocêncio pode ser que... Mas o caso dele é que Ele já saiu do Santos. Saiu do Santos, ele tinha que receber. Aí quando você também tem um fundo de garantia, o direito de imagem, você também vai entrar na justiça. Você pode pedir aí, porque ele rescindiu, não tem mais contrato com o Santos. O Santos deve pra ele. Não deve só pra ele, deve pra um monte de gente. Claro. Deve pra um Como monte ele de gente. saiu... Pra passar Ele vai- régua no Rojas, por trás de... É? O Pra quê? passar régua no assunto. Não, pra passar régua no assunto. Tá. Suzy, pra você falar. Aqui é fogo, cara, não pode falar nada. Não, mas ele falou Mas que ia depois passar régua no Rojas. depois do fundado tem anal, aí vai complicado o negócio. Não, aí. você tá escrito anual. Fascinado por isso, hein, Não, cara? eu fiquei Você tá assustado, eu olhei e falei pensando assim, nisso, hein? opa, que é isso? Você tá vendo Passe muito... a régua. Vai, passa logo, velho. Não, se por tiver trás que de passar. todo esse imbróglio, existe uma certeza, fiel torcida. O Rojas não quer mais jogar no Corinthians. Não tem mais clima. Então, é. e não é de hoje, né? Então, que seja feliz em outro lugar e que Cabe o algum Corinthians... time- Olha, por me aqui? contaram uma história do Rojas que eu não posso contar aqui. É. Mas, e quem me contou, merece todo o crédito. Esse cara não é flor que se cheire. É. Você sabe da história? né? Sim. Esse cara não é Ela flor é que se cheire. cabulosa, né? É indecente a história dele. Indecente. E se você pudesse livrar desse cara, melhor. É isso. Vocês não podem contar mesmo? Não, Não. ele é Não, eu te porque posso falar. envolve... Outras pessoas. Terceiras partes. É, e é cabuloso. Bom, Michelete, coloque aí. Nação corintiana. Rojas abandonou o Corinthians e não joga mais no Corinthians, né? Tá definido, né? Situação do jogador aí. Ele alegou falta de pagamento, né? Deixou o Corinthians. Na verdade, o Rojas nunca jogou no Corinthians, né? Ele fez aquela estreia, né? Acho que todo torcedor corintiano imaginou um grande jogador, né? Jogou muita bola no primeiro jogo, se contundiu. Depois que voltou, não fez mais uma partida boa, né? E agora, né? Ontem ele não compareceu aos treinamentos e pegou o avião para o Paraguai, né? E as informações que dão, pessoal, o jogador já tá acertando até com o Boca Juniors, né? O Boca Juniors tem interesse no jogador, né? Complicado, né? Complicado, né? É uma pena, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, pessoal. Ele não jogou bem, ele... Não gostei da atitude que ele fez, mas tudo bem, né? Isso aí é uma vergonha para o Corinthians, né? Não adianta, porque a gente é corintiano, querer passar o pano, né? Vamos lá. Esses caras fizeram o que fizeram aí no Corinthians, né? A administração passada. E o Corinthians, mais uma vez, problema financeiro. E não consegue pagar alguns jogadores. As informações que tem mais lá, né, pessoal? Tem mais no elenco, né? A gente espera que não venha colocar na justiça e abandonar o clube, né? Mas o jogador, quando está insatisfeito, principalmente, isso aí é fácil de acontecer, né? E aí? Você acha que o Corinthians merece isso? Manchar, né? Que mancha o Corinthians, né? O jogador hoje, quando tem seu nome vinculado ao Corinthians, né? Talvez hoje ele pense 2 vezes, né? O maior clube do futebol brasileiro não pode passar por uma situação dessa, pessoa. Não pode, né? Corinthians era para servir de exemplo, né? Para os outros clubes, né? É um dos clubes que mais arrecada no futebol brasileiro. Maior torcida, leva público ao estádio. Então, pessoal, é complicado de entender, né? A gente tenta entender, mas finda não entendendo, né? Mas boa sorte, né, para Rojas, né? Eu segui agora o Corinthians. Antônio Oliveira prepara a sua equipe. Eu não sei se o Corinthians tem poucas chances de classificar aí na fase final do Paulistão. Já definiu o seu adversário na Copa do Brasil. E agora é pensar no seu adversário da Copa do Brasil. Se der, se classificar, pensar no seu adversário da fase final, né? Que é muito difícil, pessoal. Muito difícil, não adianta querer iludir você, torcedor. Mas Corinthians é Corinthians, né? Quanto à esperança, né? Quanto à chance, tem que ter esperança. Tem que fazer sua parte, né? Antônio Oliveira não iniciou, não teve uma pré-temporada. Caso o Corinthians caia fora, com certeza ele vai fazer uma pré-temporada aí, né? Esses dias que o Corinthians vai ficar sem ter atuação.
E vamos torcer, pessoal. Vamos torcer que Antônio Oliveira mantenha esse padrão, né? Eu acho que foi um pecado, né? Aquele último jogo contra a Ponte Preta. O Corinthians jogou muita bola mesmo, né, pessoal? Acho que merecia ter ganhado o jogo e o Corinthians ia se classificar. E os Anjos estão tudo com medo. Estão tudo caladinho porque sabe se o Corinthians tivesse esse jogo da Ponte Preta e fosse classificar, o bicho ia pegar, viu? Não vou culpar aqui jogadores, não vou culpar o Antônio Oliveira. Culpar seu Mano, né? Mano Menezes, né? 5 derrotas no Campeonato Paulista em seguida, pessoal. Isso é uma vergonha, né? Você vê que ele não se dava de bem com os jogadores não corriam por ele, né? O cara chamava atacante de burro e criticava jogadores. Jogador que chegou e fazia críticas em coletivo. Então, pessoal, isso tinha um clima péssimo nos vestiários, né? Se o Corinthians continuasse aí com o Mano Menezes, talvez o Corinthians não tinha ganhado nem a primeira ainda do Campeonato Paulista. Tava correndo risco de rebaixamento, né? É isso, né? Outra notícia aqui, pessoal, envolvendo a questão de Rojas, né? A gente sabe que a administração passada, dos presidentes que passaram, foi só vexame, só vergonha para os corintianos. A gente espera que esse cara aí mude, né? Mude o Corinthians. Mas, pelas atitudes aí, pessoal, o que é que você acha? O cara foi no programa aí. Primeiro ele anunciou um jogador e disse que estava certo, né? Lucas Veríssimo, perdeu. Não tem jogador. Aí depois ele foi no programa de TV e disse que tinha quitado sua dívida com Rojas. Tava tudo certo. Inclusive fez uma piadinha com o jogador, né? Vamos ver se agora ele joga, né? Aquela piadinha do Vampeta, né? Que o Vampeta dizia. Eles fingem que me pagam, eu finjo que joga, né? Ele até citou aí como exemplo, né? Vamos ver se ele agora joga, né? Porque a gente pagou. Mas agora como é que a gente vai acreditar? Será que você vai acreditar quando Augusto Melo vinha a público e falar alguma coisa? Ele disse num programa de TV que tinha pago o cara, que estava tudo certo. 3, 4 dias depois, o cara abandonou o Corinthians por falta de pagamento. E aí? Como é que o presidente do Corinthians se explica? Você ainda acredita nas palavras de um cara desse? Eu não acredito não, pessoal. Infelizmente, ele não passa segurança, né? O que ele diz é o contrário. Aí será que esse cara é o cara certo para mudar a história do Corinthians? Tomara, né, pessoal? Tomara, porque o Corinthians é gigante, eu volto a dizer. Maior clube do futebol brasileiro, não é para estar passando esses vexames que está passando, né? Só motivo de chacota, só a mídia fazendo piadas, os antes rindo. O cara vai em programa de TV, pessoal, e fala isso. É uma vergonha, né? Então é isso, Nação Corintiana. O que é que vocês acham aí? Deixa a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, deixa seu like, né? Será que Rojas fez certo? Abandonar o Corinthians? Certo eu não sei. Eu sei que não estava jogando nada, né? Então é isso, né? E Augusto Melo, será que é o cara certo aí para mudar a história do Corinthians? Primeiro, acho que uma coisa que ele tem que fazer, parar de mentir, né? Acho que é a coisa mais certa. Então é isso, pessoal. Se inscreva, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.